em que Al dos Exércitos está levantando o deserto para ser a resistência do tempo do fim. O deserto vai se levantar não como um país de ataque para atacar a sede babilônica fisicamente, mas como uma resistência que Al levantará, protegerá, para que a mulher fique fora da vista da serpente. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 12. Por quê? Porque o deserto será o local em que Al dos Exércitos irá alimentar a mulher, a igreja e os descendentes de Abraão. Acerca do código do deserto, como perguntaram lá nos comentários no vídeo anterior do deserto, eu vou falar desta vez por que a mulher, que o Brasil, por que Basileia é o deserto. Nós não temos mais necessidade, na época que nós estamos, de falar por códigos. Então nós vamos falar tudo que estiver ao nosso alcance desde já. Nós não vamos mais poupar palavras. Quem tiver maturidade para receber, que receba a palavra de Al dos Exércitos. Meus irmãos, nós vamos entrar agora nessa questão do deserto. Nós poderíamos começar por a palavra criar no hebraico. Bara, a palavra formar no hebraico. Quando elas aparecem no Antigo Testamento, concernentes à criação de Al, o significado delas no hebraico, na raiz hebraica, nos dicionários hebraicos, é algo que fala de um remodelar, de uma criação remodelada pelo Criador. Quando a palavra fala bara, criar, ele está querendo dizer que Al dos Exércitos, ele remodelou o mundo novamente. Assim como ele vai criar novos céus e nova terra novamente. Uma remodelação. É tanto que a letrinha hebraica, o bet de bara, ele é um colchetezinho maior. Não vai colocar o bet aí. O que é que significa isso, irmão? Significa que na criação de Al dos Exércitos nós devemos estudar as coisas, observar as coisas da criação, da formação das coisas para frente. Nós não precisamos saber das eras geológicas passadas. Não é da vontade de Al que a gente fique caçando esse tipo de coisa. É isso que Al quer nos dizer ali através da palavra bara, através da palavra criação. Porém, eras geológicas antigas existiram. Eu tive que explicar isso para os irmãos, porque nós vamos agora entrar na história da formação dos continentes, das placas tectônicas. Então nós vamos agora entrar nesse ponto. Quando os continentes começaram a se dividir, meus irmãos, nas eras geológicas antigas, dois grandes blocos se separaram. A irmã vai colocar o desenho aí, a Laurásia e a Gondwana. E eles se bateram de frente. Por que, irmã? Porque eles se bateram de frente. O que é que significa? Os irmãos têm que entender que os sinais no céu, os continentes, o desenho dos continentes na terra, as escrituras e o fim dos dias, eles estão totalmente interligados. A história, ela vai se repetir. A história que aconteceu nos céus, que aconteceu na formação dos continentes, vai se repetir agora no fim dos dias. A águia, meus irmãos, a Laurásia Gondwana batendo de frente. A águia batendo de frente com o dragão na guerra de Gog que está para acontecer. O dragão parando de frente para a mulher que está para dar luz ao filho varão, que será tomado para Al, a igreja dos primogênitos. Estados Unidos defendendo os direitos civis contra a tecnologia robótica infiltrada dentro do ser humano, contra a chipagem, questões desse tipo, lutando pela liberdade, pelos direitos civis, as asas da águia, pelo direito de transporte. Ele vai se chocar de frente, meus irmãos, com o dragão na guerra de Gog, que será destruída a influência americana. Porém, vocês vão observar no desenho aí dos continentes que a irmã está colocando. Quando Laurásia bate de frente com Gondwana, um bloco de terra abaixo da Laurásia, um bloco de terra, ele começa a se formar debaixo dos continentes, um pequeno bloco de terra. O local onde hoje é o Brasil. Por quê? Porque aquele local onde hoje é o Brasil era um grande deserto, meus irmãos. O local onde hoje era o Brasil era um grande deserto, chamado pelos geólogos de deserto do Botucatu. O Brasil era um grande deserto, com sua sede no Sudeste, Minas Gerais, São Paulo. Por isso que quando
Yahweh fala no Antigo Testamento acerca do Brasil, ele chama o Brasil de deserto. Por quê? Os continentes estavam unidos num grande bloco de terra chamado Pangeia. Esta massa continental se movia em direções opostas ao longo das eras geológicas, chegando à configuração atual que conhecemos dos nossos continentes. Nesta época, grande parte da América do Sul era um deserto seco e arenoso. Esse deserto foi posteriormente chamado pelos geólogos de Paleodeserto Botucatu. Ao final da expansão desse grande deserto, iniciou-se um período de atividade vulcânica intensa, cujas lavas fluidas e quentes extravasavam sobre a superfície do imenso deserto, recobrindo-o com derrames que chegaram a atingir mais de 600 metros de espessura. O resfriamento deste magma vulcânico sobre as areias do deserto Botucatu resultou na formação de rochas basálticas que, pela sua composição e estrutura, geraram um selo ou uma capa natural e recobriu toda a extensão das rochas arenosas. Com o passar das eras geológicas, o acúmulo da água da chuva criou os reservatórios subterrâneos de água chamados aquíferos. Paraná não passava de um enorme deserto na América do Sul. O Mar de Areia virou um dos maiores reservatórios de água doce do mundo, o aquífero Guarani. Esse trecho da rodovia Castelo Branco, no interior de São Paulo, mostra bem o que é o aquífero Guarani. Quando as máquinas cortaram o morro para fazer a estrada, acabaram expondo nos barrancos a formação rochosa, que nada mais é do que o aquífero. Para quem esperava ver muita água, é uma surpresa, porque, na verdade, o aquífero é uma rocha porosa com grande capacidade de absorver água. Numa simples experiência, é possível demonstrar o processo. Repare como a rocha puxa água. Parece contrariar a lei da gravidade. O geólogo José Luiz de Mendonça, do DAEE, Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, explica que esse deserto foi coberto por lavas vulcânicas. Ao longo de milhões de anos, o espaço entre os grãos de areia acumulou tanta água que formou um enorme reservatório. Aqui na Pedreira é possível ver o que era uma antiga duna desse gigantesco deserto que ocorreu aqui. É nas regiões onde pode ser visto na superfície que o aquífero é recarregado toda vez que chove. A água penetra e vai se acumulando nas profundezas. Essa área aqui em Araraquara é uma das regiões de recarga do aquífero, né? Ou região de afloramento, que é basicamente uma área na qual a rocha que constitui o aquífero se encontra na superfície ou próximo da superfície, né? Já não é novidade que a maior quantidade de água doce do mundo está no Brasil. Isso se deve principalmente pelo gigante rio Amazonas. E há poucos anos atrás, a ciência brasileira descobriu um novo bioma na região, esse que enriqueceu ainda mais a Amazônia brasileira. O rio Amazonas possui o maior volume de água do mundo. Há pouco tempo desbancou o rio Nilo na África como o mais longo do mundo, mas a ciência brasileira descobriu um outro rival à altura. Esse se encontra também na Amazônia e até pouco tempo era desconhecido pelos brasileiros e principalmente pelo resto do mundo.
O Hansa é o mais novo rio subterrâneo descoberto no mundo. Ele se encontra debaixo do rio Amazonas, a uma distância de profundidade de 4.000 metros. O rio Hansa possui 6.000 quilômetros de extensão, um pouco a menos dos 6.575 quilômetros do rio Amazonas. O novo rio brasileiro leva o nome de um dos cientistas que o descobriu, o professor Valia Hansa. O cientista afirmou que se um dia precisar, esse rio poderá ser explorado, e na parte oeste do mesmo a água poderia até ser usada para o uso doméstico. E você que não entendeu porque houve um grande exercício das Forças Armadas na região, está em uma resposta bem esclarecedora. A Amazônia é do Brasil, e cabe a nos explorar, cuidar e a ela defender. Por quê? Porque aqui é as palmeiras, o cedro, é o jardim que Iau plantou no deserto. O jardim de Iau para sustentar a mulher durante o fim dos dias. Como assim, irmão Igor? O bloco de terra, o Botucatu, o deserto, ele se forma. E a mulher fugiu para o deserto. O bloco de terra abaixo da Laurásia, abaixo dos continentes, a irmã vai colocar a foto aí, ele toma a forma de uma mulher. Ele toma a forma de uma mulher. E a mulher fugiu para o deserto. Por quê? Por quê, irmão Igor? Porque após a guerra de Gog, meus irmãos, haverá uma fuga em massa para o deserto, para o Brasil. Após a queda dos Estados Unidos do Egito, após a queda da última resistência contra a Babilônia, a Rússia, a Síria, ficará a última resistência no deserto, no Brasil. Será uma resistência de defesa, não de ataque. Porque o Brasil, o deserto, ele ficará fora da vista da serpente. Porque aqui era um grande deserto, meus irmãos. Mas sabe o que foi que Iau fez? Iau levantou as montanhas dos Andes. As montanhas dos Andes se levantaram. A África se separa, vai para o leste. Iau soprou. E quando Iau soprou, os ventos que saem do Saara, os ventos que saem do maior deserto, o deserto do Saara, eles atravessam o Oceano Atlântico. E eles vão em direção à Amazônia. Porém, quando eles chegam na altura dos Andes, meus irmãos, eles são barrados pelas montanhas. E o pó do Saara, ele cai sobre a Amazônia. Toneladas, milhares de toneladas de fósforo. Joseph Prospero, da Universidade de Miami, estudou a poeira africana por anos. Na década de 70, ele descobriu que uma quantia considerável dela pode ser soprada pelo vento por toda a distância do Oceano Atlântico. Nós sabíamos que há muita poeira. É óbvio que existe muita poeira. Quando chove em Barbados ou até mesmo aqui em Miami durante os meses de verão, você consegue ver uma camada de lama no fundo de um balde. Tempestades de areia da África podem afetar de modo negativo a qualidade de ar dos oceanos. Mas uma nova pesquisa revela que elas também podem ter um lado bom. Em um estudo publicado na revista científica Geophysical Research Letters, cientistas monitoram a poeira do Saara via satélites, enquanto ela viaja pelo Atlântico. Eles descobriram que uma média de 28 milhões de toneladas métricas caem na bacia fluvial da Amazônia sul-americana todos os anos, diz o cientista atmosférico da Universidade de Maryland, Hongbin Yu. É surpreendente, por causa da imensa quantidade de poeira e fósforo. Fósforo é um nutriente fundamental para o crescimento das plantas. Yu descobriu que a poeira do Saara propicia cerca de 22 mil toneladas métricas de fósforo nas florestas tropicais amazônicas todos os anos. Porque o Sol tem uma quantidade limitada de fósforo, ele também pode ser levado embora pela chuva e pelas inundações. E essa é uma importante fonte de fertilizantes, diz ele. Diversos nutrientes fizeram com que crescessem a floresta amazônica. E a floresta amazônica, como grande reservatório natural de água. E onde é que está tudo isso aí, irmão Igor? Está tudo no manual, meus irmãos. Chega de falar por códigos. Salmo 118. Esta é a porta. Os justos entrarão por ela. Está tudo no manual. Está tudo nas escrituras. A formação da nação brasileira, do jardim que o pai plantou no deserto, dentro do livro de Isaías, de Chaial, capítulo de número 41, versículo de número 18 ao 20. Diz o seguinte:
Abrireis rios em lugares altos, os Andes, as águas da Amazônia. Muitas águas da Amazônia vêm dos Andes, do gelo do Andes. Quem já estudou sobre água, sobre hidrologia, sabe disso. E fontes no meio dos vales, os vales dos Andes, as nascentes da Amazônia. Tornarei o deserto em tanques. Que deserto, irmão Igor? O Botucatu, que eu acabei de falar. Ele virou o maior reservatório de água potável do mundo. E a terra seca, o deserto, em mananciais. Versículo de número 20. Para que todos vejam, saibam, e considerem, e juntamente entendam, que a mão de Yahweh fez isso. O santo de Israel criou. Yahweh soprou, e o vento lá do Saara, ele impede que o Brasil se torne um deserto. Ele cria a floresta amazônica, forma a Amazônia, para colocar a mulher, Apocalipse 12:14, fora da vista da serpente. Trazida pelo avião, pelas asas da grande águia. Aí os irmãos estão se perguntando: forças de direita subsistirão nos Estados Unidos, meus irmãos? Enquanto Babilônia quererá impedir a fuga dos judeus para o deserto. A palavra está tentando nos passar que o eixo da liberdade, a águia, os republicanos nos Estados Unidos, aliado eterno de Israel, lutarão para que os judeus consigam fugir para o seu lugar, para o deserto, onde está a descendência miscigenada, mas está a descendência dos judeus. Então, para encerrar este vídeo, eu deixo para a igreja Isaías, capítulo 41, versículo 22. Tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas, para que atentemos para elas e saibamos o fim delas. Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Fica na força de Yahweh dos exércitos, igreja. Yahushua é o nosso rei.